Bem, irmãos, hoje nós vamos concluir essa aula falando do fruto do Espírito. Nas semanas anteriores falamos sobre amor, paz, alegria, longanimidade, falamos alguma coisa sobre benignidade e bondade. Hoje vamos falar de fé, mansidão, temperança. Já falamos alguma coisa, mas vamos falar mais hoje sobre isso. Fé, mansidão, temperança. Vamos começar pela fé, porque a fé é o início de tudo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, então a fé está relacionada à graça, e isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Bom, um homem não pode agradar a Deus, não pode entender o plano de salvação por meio da graça, se não for através da fé. Então é preciso, em primeiro lugar, que esse homem tenha fé, para que ele possa entender o plano de salvação através da graça, e assim ele possa ser salvo. Geralmente esse homem busca entender o plano de salvação da parte de Deus através de algo que ele tenha que fazer. Bom, isso é fácil de explicar. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós percebemos que, lógico, há de haver uma participação nossa. Aprendemos nessa vida que ninguém dá nada a ninguém. Se você não se esforçar, você não obtém. Quando você está pleiteando alguma coisa, alguém chega para você e diz assim: olha, você vai ter que fazer isso, senão você não consegue. Você está precisando de um emprego, você vai ter que ir lá na empresa levar o currículo, porque se você ficar em casa, ninguém vai bater lá na porta e te procurar, saber se você está precisando trabalhar. Então, tudo nessa vida pressupõe-se que exista participação humana, existe a nossa participação nisso, né? Quando o homem olha para a salvação, que é o bem maior que se pode obter, ele pressupõe a participação dele. O que eu preciso fazer? Né? Vários chegaram para Jesus e disseram: o que eu preciso fazer para ser salvo? O jovem rico foi um desses. Cumpria a lei e achou que não faltava mais nada para que ele fizesse. Então ele chega diante de Jesus e diz: eu observo a lei desde a minha juventude, quero saber o que eu preciso fazer para ser salvo. Né? E aí Jesus diz para ele: vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Né? Então esse é o preço da salvação? Não. Esse não é o preço da salvação que Jesus dá para aquele jovem. Né? Jesus entende que o coração dele está nos seus bens
e diz para ele: desapegue-se daquilo que você acha que é mais importante na sua vida, para que você obtenha a salvação. Sabe por quanto? De graça. É isso que Jesus diz para ele. Ele não entende por quê? Porque não tem fé. Está querendo obter a salvação como ele obteve tudo em sua vida, comprando através do legalismo. A lei para ele foi fácil. Ele disse: o que eu preciso fazer? Cumprir a lei? Sem problemas, eu cumpro toda a lei, eu esmolo e assim eu obtenho a salvação. Mas quando chega perto de Jesus, Jesus mostra para ele que não é questão de preço, não é questão de valor, não há nada que ele possa fazer na realidade para herdar a salvação. Aí ele se decepciona e diz: isso eu não posso pagar, né? Se tivesse um preço eu pagaria. Se ele dissesse que custava metade de tudo que eu tenho, eu daria por um lugar no céu. Mas não tem preço, então não dá para mim, né? Então o homem tem essa mentalidade de que tudo na vida é preciso de um esforço seu, né, para que ele obtenha. Eu quero muito ter uma casa linda de 2 andares. O que eu preciso fazer? Vou ter que trabalhar muito, vou ter que trabalhar de dia e de noite para eu conseguir comprar, né? Essa é a parte que me cabe. É o esforço que eu tenho que fazer para obter aquilo que eu quero. Em relação à salvação, o que eu tenho que fazer? Nada. A salvação não tem participação humana. Algumas correntes teológicas pressupõem que sim, que há participação do homem na salvação. Se o homem não quiser ser salvo, ele nunca será. Se o homem não tomar a iniciativa para ser salvo, ele nunca será. Mas fica bem evidente nas Escrituras que isso não é verdade, porque senão a salvação viria de nós. Eu fui inteligente o suficiente para ser salvo, porque eu entendi a mensagem da cruz. Logo, no mínimo, se Deus proporcionou para mim a salvação, no mínimo eu tive 50% de participação, porque eu quis, eu levantei a mão, né? Eu dei um passo em direção a Deus, aí Ele me abraçou. Isso não é verdade. A salvação, ela é totalmente gratuita, é graça, é favor que nós não merecíamos. Dom, presente, isso através da fé, que não nasce em nós, por nós mesmos. Vem de Deus a fé. Então, o versículo 9 do texto que nós lemos completa esta visão, dizendo assim: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não vem das obras. Obra é o quê? Tudo que se faz. Tudo que se faz é obra, né? Então não vem das obras, não vem do que se faz. Para quê? Para que ninguém bata no peito e diga assim: eu fui salvo, sabe por quê, pastor? Porque eu me dediquei. Eu fui salvo por quê? Porque eu tinha um coração bom, né? Já cansei de ouvir pessoas dizerem: eu não vou para o inferno. Sabe por quê, pastor? Porque eu tenho um bom coração. Deus há de ver meu coração. Não é assim. Não é assim, né? E a Bíblia diz que ninguém tem bom coração coisa nenhuma. Diz que o homem é mau, seu interior é mau. Ele tem bom coração, às vezes, quando ele não está em posição de subjugar. Quando ele está em posição de subjugar, acabou o bom coração, né? Você tem bom coração e é muito humilde quando você não tem nada. Dá poder e dá dinheiro para ver se o coração permanece bom, né? Então, porque o homem tem em sua natureza humana a necessidade de subjugar, de submeter. Isso é da natureza humana. Deus, quando criou o homem, fala assim: todas as coisas eu criei e todas elas serão submissas a você. Domine sobre tudo. É o que Deus diz ao homem: domine sobre todas as espécies, né? Então o homem tem essa natureza de
submeter. E aí, qual foi o grande erro que esse homem comete? Ele quer submeter o seu semelhante, aquele que Deus criou igual a ele. E Deus não disse para que ele fizesse isso. Submeter-se às demais espécies, não à sua própria. Porque o outro homem que vem depois de Adão também é feito à imagem e semelhança de Deus, não os animais. Então, o homem quer submeter o seu semelhante. E nessa questão da salvação através da fé pela graça, o homem acha que isso deve ter uma participação dele nesta obra. E a Bíblia deixa bem claro que não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação do homem, Deus não divide com ninguém este favor, esta graça. Deus não divide nem com esse próprio homem, né? Eu quero te salvar, mas depende de você. Não, Deus não divide com o homem essa glória. Ele quis salvar por ele mesmo, e ele salva porque ele quer salvar, independente do homem, né? Aí você diz assim: pastor, isso está ficando complicado, porque se o homem não quiser, como é que Deus salva? Deus vai salvar esse homem criando circunstâncias para que esse homem tome a atitude que Deus quer que ele tome, para que nasça no seu coração a fé, para que esse homem possa ser salvo. Esse é o processo. Não há participação do homem nessa história, participação independente. Não há participação independente do homem nesse processo. O homem não quer porque quer, o homem não quer por si mesmo. O homem irá querer porque Deus fará com que ele queira. E Deus então dará fé para que esse homem creia e ele possa ser salvo. Quando nós entendemos que existe participação humana no processo de salvação, fica complicado, né? Estará no céu quem quiser estar no céu, não quem Deus quiser que esteja. Complicado analisar dessa forma. Imagine que você tem a sua casa, e na sua casa você só receba quem você ama, quem você gosta. Você não recebe quem você não gosta, ou quem você não conhece. Vamos colocar assim, fica melhor. Você não recebe quem você não conhece, você não recebe o estranho na sua casa. Mas se o estranho quiser entrar na sua casa, né? Porque ele quis, você não o convidou, mas ele quis entrar na sua casa. E aí isso é um direito dele, porque ele quis. Da mesma forma Deus tem o céu separado para aqueles que o amam. E aí Deus não convidou você, mas você quis entrar. E aí você entra na casa de Deus, a revelia da sua própria vontade, a revelia da vontade de Deus. Então o céu será para que Deus habite com quem, afinal? Com aqueles que ele ama, que ele separou, que ele escolheu, ou por qualquer um que queira? Então, analisamos a salvação desse princípio, de que Deus é Deus, é soberano, ele escolheu alguns para que vivessem com ele eternamente. Por quê? Porque todos estavam condenados. Todos já estavam condenados. Então, não há participação efetiva do homem sem a intervenção de Deus, porque é preciso que Deus dê fé, porque senão não crê. O homem não pode crer por si mesmo. Esse direito foi roubado do homem lá no Éden, quando Adão pecou. Adão tinha o direito de escolher entre obedecer e não obedecer, mas depois que ele peca, ele não tem mais o direito de escolher entre obedecer ou não. Agora ele não pode mais obedecer, ele é escravo. Então é preciso de uma intervenção de Deus. A primeira intervenção de Deus é providenciar a salvação em Cristo. A segunda intervenção de Deus é fazer com que esse homem tenha fé. Mas esse ato desse homem tendo fé é preciso que seja dele. Preciso que seja dele. Esse homem tem que ter uma atitude que seja dele, porém que é movida por Deus, para que esse homem não diga que foi dele mesmo
a providência. A providência é divina. A providência é divina. Mas esse homem tem que tomar uma atitude, porque essa atitude é que conta. Ficou complicado? Ficou. É um pouco complicado realmente. Nós teremos que dar conta de tudo que nós fizermos a Deus por intermédio do corpo. Então, a atitude de aceitar a Jesus é uma atitude que é minha. Né? Eu tenho que tomar essa atitude, a Bíblia diz que eu tenho que tomar essa atitude publicamente. Eu tenho que dizer, eu aceito a Jesus Cristo publicamente, né? Para que eu possa ser salvo. Essa é uma atitude que tem que ser minha. Agora, como que eu vou tomar essa atitude sem fé? Aí entra a participação de Deus. Aí é que entra a participação de Deus. Porque se o homem toma essa atitude sem Deus, logo a salvação não vem de Deus, vem do homem. Ficou mais claro agora? Ficou. Se o homem toma essa atitude sem Deus, logo a salvação não vem de Deus, vem do homem. Mas se é preciso de Deus para que o homem tome essa atitude, então essa salvação não vem do homem, ela vem de Deus. Mas ainda assim é preciso que esse homem tome a atitude. Tome uma atitude que não vem dele, que foi influenciada por Deus para que ele tomasse. Isso fica bem claro nos exemplos que a gente vê. Quantas pessoas você ouve dizer como foi a conversão dessa pessoa? E essa pessoa diz assim, eu saí de casa, não estava nem pensando em nada disso. De repente eu passei na porta de uma igreja e ouvi um hino. Foi como se aquele hino me atraísse. Quando eu vi, eu estava dentro daquela igreja e já tinha levantado a mão para aceitar Jesus. Esse homem quis fazer isso? Claro que não, esse homem não planejou fazer isso. Houve a intervenção de Deus para que ele fizesse. Mas o que conta é o quê? É a atitude dele de fazer. Porque ele tem que fazer para que seja válido. Correto? O homem, irmãos, ele tem que validar todas as coisas com a sua atitude, senão ele não fez. Mas isso não significa que isso parte dele. Significa, em muitas vezes, que há a intervenção de Deus. Exemplo, o Deus do Egito, o Faraó do Egito, ele quer fazer aquilo que está fazendo com os hebreus, com Moisés? Não, Deus está fazendo com que ele faça. Mas ainda assim, quem tem que fazer? É ele. Ele é Faraó, ele é autoridade, ele tem que dizer. Mas se Deus o pressiona para fazer aquilo, não há nenhum problema em Deus pressionar, porque a atitude é dele. Se é dele, essa atitude é legal. Ela conta para ele. Ela conta como algo que ele fez. Ah, pastor, mas teve a influência de Deus. Isso não importa se teve a influência de Deus. Ele foi criado, Faraó, foi criado para isso, para fazer o que Deus determinou. Mas ele, quando faz, ele é responsável pelo que faz. É um pouco complicado, né? Ele, quando faz, é responsável pelo que faz. Tá? Mas foi sim influenciado por Deus para fazer. Né? Isso fica claro em vários textos sobre o Faraó. Né? Que Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo sair. Por quê? Porque Deus não poderia deixar que o povo saísse sem nenhuma dificuldade, porque o povo diria que não foi Deus quem fez. Não reconheceria um braço forte de Deus. Tá? Exemplo, você vai fazer uma entrevista para um emprego. Tem 10.000 vagas. Você olha, quantos candidatos tem? Tem 1.000. Poxa, são 10.000 vagas para 1.000 candidatos. É claro que eu vou ser aprovado. Está faltando 9.000 pessoas. Por que não vão me querer? Agora, você vai fazer um concurso público onde tem uma vaga para 10.000 pessoas. Aí precisa da intervenção de Deus, né? Se Ele quiser que você realmente consiga, você será esse único.
né? Então fica a questão de Deus intervir em determinadas situações é para ficar evidente que foi ele que fez. O caso de Faraó. Faraó não queria de maneira nenhuma liberar o povo. Quando Deus força essa situação, o povo vê que foi Deus que interviu. Tá? Então, qual é a máxima dessa história? Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. O povo não podia imaginar que foi por causa deles, foi por causa de Moisés, foi por causa de alguma coisa que aconteceu. Não, o povo tem que entender que foi a mão de Deus. Tá? Da mesma forma, nessa questão da salvação, Deus não divide a sua glória com o homem. É preciso que o homem entenda que foi Deus quem o quis. Foi Deus que quis o homem, não foi o homem que quis Deus. Outro texto deixa isso bem claro. Não foram vocês que me quiseram. Eu fiz vocês ovelhas do meu pasto. Foi eu que fiz vocês ovelhas do meu pasto. Não foram vocês que vieram andando sozinhos para o meu pasto. Eu que peguei vocês lá, cuidei de vocês e trouxe para o meu pasto. Tá? Ainda que você tenha vindo andando com as suas próprias pernas, mas foi Deus. Né? Ainda que Faraó tivesse tido as atitudes que ele teve, mas foi Deus. Né? Deus está no controle de tudo. E a salvação não pode ser diferente. Deus não pode perder o controle sobre ela. Quem será salvo? Deus disse. Não sei. Será salvo quem quiser. Como é que eu vou saber se você vai querer? Né? Se eu sou Deus, como é que eu vou saber se você vai querer, se isso está na sua mão resolver, não está na minha? O dia que eu chegar lá no céu sendo Deus, eu vou olhar quem é que veio. Eu não estou sabendo, né? Eu não sei quem criou, quem quis. Isso não é assim. Deus é Deus, tem o controle de tudo. Ele sabe cada um que vai estar lá. Por quê? Porque quem leva é Ele, quem conduz é Ele. Ele sabe quem vai estar lá e quantos estarão. Também é uma outra coisa interessante, né? Pressupondo que no céu tivessem lugares. Como numa festa, você vai fazer uma festa e fala assim, eu vou fazer uma festa para quantas pessoas? Tem que programar essa festa, para ver se vai ter lugar para todo mundo. Aí eu peço 50 cadeiras, né, para essa festa. Mas eu não sei, eu faço 100 convites e eu não sei quem virá. Eu não sei se virão 10 pessoas ou se virão 100, mas eu só trouxe 50 cadeiras. Como é que eu faço agora? Né? Deus, da mesma forma, Jesus diz assim, eu vou para o céu e vou preparar lugar para vocês. Como é que vai preparar lugar com uma quantidade de pessoas que ele não conhece? Eu vou preparar lugar para quantos? Não sei. Para quantos aceitarem? Isso não é dessa forma, né? Jesus foi para o céu preparar lugar para nós, porque Ele sabe quantos estarão lá. Ele sabe quantos Ele escolheu, Deus escolheu para que morasse com Ele no céu, né? Isso dá a Deus a soberania, tá? Ele sabe todas as coisas e Ele comanda todas as coisas. Se nós tiramos isso, irmãos, do controle de Deus, Ele deixa de ser Deus, porque Ele não sabe nem quem vai morar com Ele. Você já imaginou isso? Que Deus não saiba nem quem vai morar com Ele? Quem não sabe quem vai estar com Ele é Satanás. Satanás não sabe quem vai para o inferno. Vai chegando lá e vai recebendo, mas ele não sabe quem está indo, nem quantos irão. Por isso ele trabalha para poder o quê? Levar o número máximo de pessoas que ele puder. Mas ele não sabe se ele terá êxito nessa empreitada. Ele não sabe quantas pessoas ele vai conseguir levar, né? Mas então, essa questão fica bem clara para nós, né? De que nós não temos participação na salvação. A fé, ela é obtida pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Bom, recebemos a fé para ser salvos, né? Aceitamos Jesus Cristo e entendemos que isso não vem de nós, foi Ele que providenciou. E só que, então, por que essa fé está aqui? Por que essa fé está aqui?
como fruto do Espírito. Então eu tive o fruto do Espírito antes de crer em Jesus? A fé não é a primeira coisa que eu preciso para ser salvo? Então o que ela está fazendo aqui se ela está anterior lá quando eu criei? Bom, eu preciso dela em primeiro lugar para entender o plano de salvação e ser salvo através da graça. Mas essa fé que perdura aqui, ela terá que permanecer em nós até chegarmos no céu. Já ouviram aquele versículo que diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé? Então, ele é o autor. Aonde que ela nasceu? Nasceu aqui, antes desse processo, tá? Nasceu aqui, atrás, quando eu criei em Jesus Cristo. Mas por que ela aparece aqui como fruto do Espírito? Porque eu preciso dela até chegar no céu. Quando chegar no céu, não preciso mais dela. Ela pode ser consumada, tá? Por isso ele é o autor e o consumador. Ele consumou essa fé no sacrifício e irá consumá-la no céu quando nós encontrarmos com ele. Essa fé só serve para me levar até aqui. Cheguei aqui, não preciso mais dela. Então por isso que ela tem que estar presente aqui. Essa fé, ela é aquilo que terá que existir viva até chegar no céu. Se essa fé morre, logo eu abandono esse caminho. Eu abandono a caminhada. Então qual é o meu desafio? Manter essa fé viva. Aí entra uma questão interessante aqui. Entra a igreja. Entra a igreja aqui. Às vezes a gente pensa que a igreja não serve para nada, né? Serve sim. Aqui entra a igreja. Às vezes a gente pensa que a igreja é só um lugar onde se reúne, vê as pessoas, né, faz amizades. Não. A igreja é a agência de Deus na terra. É o canal através do qual Deus pode operar aqui. Tá? Porque a fé, ela esfria em determinados momentos. E morre. E morre. Então o que acontece? Está vendo com Moisés, certos trechos que tinha uma irmã dele, né? Tem muito mais fé que ele. Ela prevê, entendeu? E ela dá força para ele, em muitos momentos. Já aproveitando o exemplo que você deu sobre Moisés, o que acontece? Moisés está aqui embaixo, junto com o povo, e os sinais estão acontecendo. Os sinais aconteceram no Egito, né? E depois Moisés se reúne com o povo no sopé do monte, e Deus, a presença de Deus desce, e o povo fica maravilhado, faz o concerto com o Senhor. Ótimo. Enquanto Moisés está aqui, a fé está a todo vapor. Mas aí Moisés sai daqui e sobe o monte para pegar as tábuas da lei. O que acontece com a fé de quem ficou aqui? Acabou. Depois de 40 dias, alguém chama Arão e fala assim: Arão, olha, até hoje nós esperamos, mas 40 dias Moisés morreu. Moisés subiu o monte, naturalmente ele caiu no espinhadeiro, está morto, nós vamos ficar aqui esperando o homem que morreu. Agora, o que nós vamos fazer? É melhor nós fazermos um novo Deus para nós, porque o Deus que Moisés foi buscar a lei, deixou que Moisés morresse, ele não voltou, né? Então a fé desse povo aqui morre através de quê? Das circunstâncias. Passaram 40 dias, acabou a fé, né? E isso a gente vê nos dias de hoje também. Eu estou crendo que Jesus vai voltar, mas passou 10 anos, Jesus não volta, né? Jesus não está, pastor, Jesus não está voltando, né? A minha avó mesmo dizia isso, né? A vovó dizia: desde que eu sou moça, eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Eu já estou velho, ele não voltou até hoje, né? E aí não há fé, né? A fé morre, mas morre por quê? A fé morre porque não há alimento. E aí entra a igreja aqui com muita força e propriedade, porque é ela que fará a fé permanecer viva, né? Porque a igreja é que faz com que nós tragamos à memória aquilo que nos traz esperança, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Esperança de que Jesus vai voltar, né? Então a igreja entra aqui e entra com força.
né? Porque é aqui que nós vamos ouvir falar de Jesus, é aqui que nós vamos ouvir dizer assim: ele está demorando, mas ele prometeu e ele não é homem para que minta, ele vai cumprir, né? Então, essa fé nós temos que alimentá-la com a palavra, com os ensinamentos de Jesus, com a recordação daquilo que ele disse, tá? Para que ela fique viva até entregarmos essa fé ao Senhor no céu, né? E é através de ouvirmos a palavra do Senhor que a fé se fortalece, se mantém viva, né? A fé, diz as Escrituras, a fé vem pelo ouvir, né? Então, se você está num lugar onde você só ouve porcaria, como é que você vai ter fé em Jesus Cristo, hein, irmão? Né? Se você só procura lugares onde você ouve piadas imorais, como é que você vai ter fé em Jesus Cristo, hein? Né? Você está enchendo o seu coração de lixo através daquilo que você ouve, através daquilo que você vê, né? Através dos órgãos do sentido. Você está enchendo o seu coração de lixo e está querendo que a sua fé viva. A fé não vai viver, vai morrer. Por isso que a gente diz assim, às vezes a gente pergunta a alguém, né, você não tem vindo na igreja, por que você não vem? Aí essa pessoa interpreta de outra maneira, né? Ah, o pastor está interessado que eu venha, porque está interessado na minha oferta, está interessado no meu dízimo, né? Ou então, o que ele tem com isso? Hoje eu não estava com vontade de ir, eu não fui. Esse pastor também não deixa a gente em paz, nem para a gente faltar à igreja, porque ele já fica logo perguntando. Por que o pastor faz isso, irmãos? Porque sabe que se você não estiver em comunhão com a igreja, a sua fé vai morrer. É só por isso que o pastor insiste em que você esteja aqui. É porque sabe que a sua fé vai morrer. É porque sabe que lá no seu serviço não tem ninguém falando de Jesus Cristo. Não tem ninguém te convidando na hora do café. Vem cá, irmão, vamos orar. Vamos orar esses 15 minutos aqui. O pastor sabe que lá no seu serviço, pelo contrário, você está sendo bombardeado. Você está sendo alvo das setas do diabo lá no teu trabalho, aonde quer que você ande. Então o teu momento de refrigério, o teu momento de recarregar as suas baterias é aqui. É aqui que você ouve falar de Jesus, é aqui que você ouve alguém dizer assim: irmão, não desanima, ele vai voltar, falta pouco. Se ele não vier amanhã ou depois, esteja sabendo que você vai ao encontro dele, porque a cada dia que passa você fica mais velho. Você vai ao encontro dele, tenha fé, aguenta firme. Quantas vezes alguém fala para mim assim: pastor, está difícil, não estou aguentando, a luta está muito grande. E aí eu digo: tenha fé, aguenta, falta pouco. Tá? Persevera na palavra do Senhor, porque Ele prometeu. Então, a igreja tem esse papel importantíssimo aqui, irmãos, nessa questão da fé, né? Então, essa fé, ela faz parte do fruto do Espírito, porque nós precisamos dela até chegarmos no céu. E outra coisa, essa fé, ela aumenta ou diminui, como disse o Cláudio, né? Como é que ela aumenta? Ela aumenta quando eu exercito a minha fé. Por que eu exercito a minha fé? Simples. Você lê nas Escrituras, Marcos 16, 17. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vou fazer um teste, né, com a minha fé. Conheço alguém que está enfermo. Vou lá, eu vou impor as minhas mãos sobre ele, né, e vou ver se ele fica curado. Aí o Senhor confirma a sua palavra e ele fica curado. O que acontece? Minha fé aumenta. Olha, essa palavra funciona. Estava escrito aqui que isso ia acontecer e aconteceu mesmo, né? Aquele emprego que eu precisava, pedi ao Senhor e Ele providenciou mesmo, né? Eu pensei que Deus não estivesse nem ouvindo, mas Ele estava atento à minha necessidade e Ele providenciou. Aí a fé aumenta. Agora, como o Cláudio falou, se eu não venho à igreja, se eu não leio as Escrituras para poder testar a minha fé, ela só diminui, ela enfraquece cada vez mais. E a fé é o combustível que me faz andar até chegar aqui, ó. Se teu tanque começa a ficar vazio, você começa logo a tropeçar pelo caminho. A fé, ela é como um alimento, né? Para não compararmos com um carro que tem combustível, que faz com que o motor ande, vamos falar da fé como um alimento.
você está bem alimentado, né? Você tomou café, você sai andando daqui, vai andando, sem problema nenhum, né? Tem força nas pernas porque você se alimentou. Mas a partir do momento, do primeiro dia que você passa sem alimento, 24 horas sem comer, a perna já vai ficando pesada. 48 horas sem comer, daqui a pouco você começa a tropeçar. Tropeça uma perna na outra, está fraco, tá? Quando a pessoa está fraca, a primeira coisa que acontece, o que acontece quando a pessoa está fraca? Não para em pé, a perna bombeia, não para em pé, tá? Então, sem fé, você não consegue andar. Você precisa sempre se alimentar como você alimenta o seu corpo, você precisa alimentar a sua alma. E tem muita gente que cai nessas circunstâncias, né? Ele esquece que a alma precisa de alimento, né? Não, eu estou fazendo todas as outras coisas, pastor. Eu estou tomando conta disso, estou tomando conta daquilo, eu estou vigiando para eu não adulterar, né? Eu estou vigiando para eu não adulterar. Esquece de alimentar a sua alma. A alma precisa de alimento, tá? Então você vigia muitas circunstâncias, mas não alimenta a sua alma. A fé morre, você tropeça e cai. Aí você é alvo fácil. O que nós aprendemos sobre a armadura de Deus? O que é o escudo? A fé é o escudo com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Todo dardo que vem sobre você lá no seu trabalho é com o escudo da fé, debaixo dele que você vai se proteger. Se você não está alimentando a sua fé, é algo fácil, Satanás vai te acertar, tá? E a fé a gente alimenta através do contato, da convivência, também com quem tem fé. Por isso que eu digo uma coisa que é muito simplesinha, todo mundo às vezes desconsidera isso. Você quer ser um crente muito bom? Anda com crentes de verdade. Não anda com gente ruim, você vai ser igual a eles, né? Você quer ter a sua fé fortalecida? Anda com crente, anda com quem ora, anda com quem jejua. Agora você quer andar com ímpio e fica ouvindo conselho de ímpio? Rapaz, tem uma funcionária nova aí que ela ficou doida com você. Conselho do ímpio. Você quer ficar ouvindo isso? Vai ouvir coisas de quem tem fé. Tá? Então por isso que tem muita gente que cai, porque desconsidera essa questão, que é de suma importância. Então, dentro do fruto do Espírito, a fé tem um papel aqui fundamental, tá? Não adianta você me dizer que vai ter amor se você não tiver fé, porque não vai, tá? Não adianta me dizer que vai ter mais nada disso aqui se você não tiver fé, porque não vai, né? Porque a fé é o combustível que vai fazer você, é o alimento que vai fazer você continuar andando até chegar no céu. É através do fortalecimento da tua fé que os outros gomos do fruto irão se manifestar na sua vida, tá? Bom, então falamos sobre a fé, que é o alicerce aqui da nossa construção. Você deve estar pensando assim, talvez. A Bíblia diz que tudo vai desaparecer, menos amor, né? O amor não acaba nunca, né? O amor vai ficar para sempre. Então, de todos, o mais importante é o amor, perfeito, né? Só que a fé, o amor, ele vai permanecer até estarmos no céu, ele não acaba. Então, qual é a importância da fé em relação ao fato do amor ser o mais importante? A resposta para essa pergunta é a seguinte, que a fé, ela é para nós usarmos aqui na terra. Enquanto você estiver aqui, você precisa dela. Lá você podemos precisar mais, mas enquanto estiver aqui, precisa da fé, senão sem a fé você não chega no céu. Então a fé é algo que é terreno, é algo que é daqui, nós precisamos dela aqui, tá? Bom, colocado o alicerce, que é a fé, para que a gente possa continuar andando, aí a gente vai
entendendo os demais bons. E aí vem a mansidão, a temperança, benignidade e bondade. Falamos alguma coisa? Se você não ficou bem esclarecido sobre isso, é só levantar a sua mão e perguntar. Ó, falei da bondade, não é circunstancial, não está vinculada a nada, né? Então agora vamos falar sobre mansidão. Bom, mansidão é algo que é difícil, né? É difícil de se alcançar. Porém, é algo que em todo o ministério de Jesus Cristo foi evidenciado e foi testado, né? A mansidão é testada em Pedro quando Jesus Cristo é preso, né? Jesus Cristo é preso, Pedro arranca da espada e corta a orelha de Malco, soldado romano, né? E Jesus pega a orelha, coloca no lugar e diz: Pedro, não é assim, né? Não é assim, Pedro. Você está entendendo as coisas de maneira errada. Eu não estou sendo preso, estou me entregando. Eu estou me entregando. Se eu quisesse, eu mandaria as legiões de anjos do céu, né? Mas eu não estou sendo preso, eu estou me entregando. E Jesus vai ensinando mansidão aos seus discípulos. Existe um texto que eu gosto muito que diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, temos que aprender mansidão com quem? Temos que aprender mansidão com Jesus Cristo, né? Temos que aprender mansidão com Ele. Ah, pastor, porque eu estou vendo aqui na igreja que não tem ninguém manso não, né? De repente a gente pisa aqui e tropeça no pé do irmão, o irmão fica nervoso, né? Então eu vou aprender mansidão com quem? Né? Você não tem que aprender mansidão com ninguém, tem que aprender mansidão com Jesus, tá? E o coração, irmãos, por que o coração se revolta mediante determinadas situações e nós perdemos a mansidão, hein? Analisa aí, quando é que você perde a paciência? Quando é que a sua mansidão vai para o ralo? Tem pessoas que perdem por qualquer coisa, correto, mas independente da circunstância, você vai dizer assim: ah, pastor, eu perco a mansidão. A Sheila que devia estar aqui, né, para falar sobre isso. Pastor, eu perco a mansidão quando alguém entra na minha frente na fila. Eu perco a mansidão quando eu tomo uma fechada no trânsito, né? Isso, pastor, para mim, eu não tenho como me segurar, né? O sangue esquenta, o rosto fica vermelho e eu não consigo, né? Então eu perco a mansidão com essa situação. Não é disso que eu estou falando, eu não estou falando da circunstância. A circunstância tem mais de 1 milhão que pode tirar a tua tranquilidade, a tua paz, e você perder a mansidão, tá? E aí vai depender, claro, de cada um, né? Uma pessoa, por exemplo, que ele se considera muito feio, se alguém ou muito gordo, se alguém se aparecer, nossa, você engordou, acabou, perdeu a mansidão na hora. Mas já para outro não vai dizer nada, o outro não está nem se ele é gordo ou se ele é magro, né? Isso não incomoda, então para ele não quer dizer nada. Então não é isso que temos que analisar, não temos que analisar a circunstância que faz você perder a mansidão. O que temos que analisar é algo que é genérico, que acontece com todo ser humano. Por que ele perde a mansidão? Ele perde a paciência. Por quê? Porque as coisas fogem ao seu controle. As coisas fogem ao seu controle. Tá? Por isso que ele perde a mansidão. Quando Pedro saca da espada, o que aconteceu? Fugiu ao seu controle a situação. Estão prendendo o mestre. O que a gente vai fazer agora? O que a gente faz sem o mestre? Perdeu o controle da situação. Aí ele age com falta de mansidão, né? E nós da mesma forma, quando nós pressentimos que alguém vai nos passar para trás, vai nos enganar ou vai nos prejudicar, acabou a mansidão. Isso acontece com todo mundo, independente da circunstância, tá? Você perdeu o controle, porque o homem quer controlar as coisas. O homem quer estar dentro do seu direito e que ninguém toque nisso, né? A partir do momento que alguém tocou no direito que é seu, né, a vaga era sua. Alguém chegou e entrou, tocou no direito que é seu, perdeu a mansidão, tá? Então,
Temos que entender como é que funciona esse processo para nós mantermos a nossa mansidão, porque senão não é bom. Senão eu vou dizer para vocês, não tem solução. Você vai sair por aí e você vai brigar 10 vezes por dia, porque o que mais acontece é a gente tirando a sua paz e o seu sossego. O que mais acontece são pessoas invadindo o seu espaço e desrespeitando o seu direito. Isso acontece todo dia desde que você sai de casa. Mas aí entra uma parte do eu também, né? Sim, entra a parte do eu. Se o eu tiver crescido, né? Porque eu sou e eu tenho que ser respeitado, tá? Você está pensando o quê? Você está falando com quem? Você está pensando que você está falando com quem? Aí entrou o eu. Eu tenho que ser respeitado, rapaz. Você está pensando o quê? Você está pensando que eu sou qualquer um? Aí entrou a questão do eu, tá? O eu está grandão, né? Se esse eu está crucificado com Cristo, já é um grande passo para que você seja manso. Já é um grande passo. Mas ainda falta um outro passo. Falta você entender algumas coisas. Primeiro, que Deus tem o controle de tudo. Que as coisas não acontecem à revelia de Deus, fora do controle de Deus. Segundo, você tem que entender as características de cada um. Qual é a característica do ímpio? O ímpio age de que maneira? Porque às vezes o ímpio te desrespeita e você acha que ele está fazendo uma coisa errada. Mas o ímpio está fazendo o que é certo para ele que é ímpio. Tem que ter visão, Chico. Visão ampliada da situação. Porque você erra quando você diminui a sua visão e ela fica com foco desse tamanhozinho, ó. Assim eu não consigo enxergar o que está aqui. Eu estou vendo só você que está querendo me enganar. Estou vendo só você que está querendo me passar para trás. Mas eu perdi a visão do todo. Eu perdi a visão do todo. A visão do todo é mais ampla, me dá mais condições de agir sem errar. Qual é a visão do todo? Primeiro, quem é o Filho de Deus? Eu. Quem é que está aprendendo de Jesus Cristo a ser manso? Eu. O ímpio que está furando a vida, ele está aprendendo de Jesus? Ele está aprendendo de quem? Quem é o pai do ímpio? O diabo, está escrito aqui, ó. Quem disse foi Jesus Cristo. Falou para os judeus, vocês têm por pai o diabo. Tá? Então o ímpio tem por pai o diabo. Ele está aprendendo de Satanás, porque Satanás diz que para ser esperto tem que enganar as pessoas. Você vai ser bobo, rapaz, passa ele para trás, né? Passa ele para trás. Não seja otário não, rapaz, né? Está aprendendo do diabo isso lá no mundo, tá? E você é o cristão, você está aprendendo de Cristo a ser manso. Aí você quer que o ímpio tenha essa atitude. Você quer que o ímpio tenha atitude de cristão para com você. Isso é impossível. Então você tem que ampliar a sua visão. Na verdade, quando duas pessoas estão em discussão, em conflito, quando duas pessoas estão em conflito, irmão, o que acontece? Tem duas pessoas. Elas estão em conflito por causa de uma situação. Essa aqui, ela tem um grau de conhecimento maior. Essa aqui, o grau de conhecimento dela é bem estreitinho. Quem é que você acha, irmãos, que dentro desse conflito vai ter que proporcionar solução, hein? É o que tem visão ampliada, irmão. Do outro você não pode esperar que ele entenda nada. Você não pode esperar que ele julgue uma situação e tenha uma atitude correta. O entendimento dele é curtinho. A solução sempre tem que partir do que tem mais capacidade. Entenda isso. A mansidão, então, de uma certa forma, está ligada, assim, no meu conhecimento, diretamente com a fé. Porque, igual como você deu o exemplo da pessoa para te enganar, o ímpio está me enganando. Então, assim, eu vejo que ele está fazendo o que para ele está certo. Então, eu preciso ter a fé de que Deus vai dar uma solução, né? Vai mostrar um caminho. O que eu falei no início? O que eu falei no início? Tem que crer que Deus é soberano, irmãos. A fé tem que estar mesmo em atividade em todos, né? Esses cursos para que isso funcione. Tá? E eu tenho que crer naquela outra questão que eu coloquei aqui, irmãos. Da balança, lembra? Eu tenho que crer nisso aqui, ó.
Eu tenho que crer na soberania de Deus. O ímpio está agindo de acordo com o que ele aprendeu, por isso ele está tentando me enganar. Mas existe um Deus que é soberano, que toma conta de todas as coisas, que está vendo essa situação de injustiça e que mais cedo ou mais tarde ajustará essa balança. Porque o que o ímpio fez comigo não foi justo. Por certo, Deus trará justiça. E eu posso clamar a Deus a sua justiça. Quando Caim mata Abel, o que Deus fala com Caim? Cadê o seu irmão, Caim? Sei lá, do meu irmão, por acaso eu sou responsável por ele? Aí Deus diz assim: você não é responsável por ele não, mas só tem uma coisa, Caim. O sangue dele está clamando por justiça. Ele foi morto de forma que ele era inocente. Ele foi morto inocentemente. O sangue dele está clamando para que eu ajuste essa balança, Caim. E olha, Caim, eu sou justo, não vai ter jeito, eu vou ter que ajustar essa balança. E há de ser que a partir de hoje você vai ser maldito por onde quer que você andar. Tá? Então o sangue de Abel está clamando justiça, porque ele foi prejudicado. Da mesma maneira que você, se foi prejudicado, você pode clamar por justiça, porque existe um Deus que é soberano e que é justo. Isso já aconteceu na minha vida, não foi uma ou duas vezes, não, foi um monte delas já, em que aconteceu algo comigo, eu fui injustiçado e eu clamei por justiça, e o Senhor me ouviu. Agora mesmo eu estou com uma ação lá no Rio de Janeiro, uma multa que eu recebi lá, e o carro estava aqui. O carro estava aqui parado, e eu recebi a multa lá, e eu entrei com recurso e estou clamando por justiça, porque não fui eu que fiz aquilo. E Deus tem que ajustar a sua balança. Você pensa que eu estou preocupado? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. A multa é de R$600. Diz que eu estava andando no acostamento da Avenida do Brasil às 7 horas da manhã. Multa de R$600. Eu estou preocupado? Nem um pouquinho. Nem que eu tenha que pagar. Não estou preocupado, porque eu sei que eu vou receber de volta. Porque o Senhor é justo. Já aconteceu outras vezes. E o Senhor foi fiel. Da outra vez meu carro foi clonado, começou a aparecer assim, uma atrás da outra. E depois elas foram caindo, uma atrás da outra. Da mesma maneira que elas chegaram, elas saíram. Porque Deus é justo, né? Mas o que a Chile falou é corretíssimo, é preciso ter fé. Se não tiver fé, desespera. Se não tiver fé, fala assim: o que Deus está fazendo no céu que ele não está vendo isso, hein? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam com o justo? Se você não tiver fé, aí você não vê nem a justiça de Deus. É o mesmo fato, pastor, a gente está num determinado lugar, um ambiente que não é para estar, e certas pessoas falam assim: mas Deus é um só, Deus olha por todos. Que Deus é justo, Ele olha por todos. Mas cada um tem que ter a sua porção de fé. Ou seja, é um círculo, né? É o que você pratica, o que você vive, o que você fala, o ambiente que você está. Não tem como você ser justo, fazer tudo isso no meio do lugar. Só tem pessoas com mentalidade diferente. Cada um tem a sua história com Deus, irmãos, independente, né? Deus olha para mim e sabe quem sou eu, olha para a Chico e sabe quem é ela. Cada um tem a sua história com Deus, independente. Mas Paulo está falando de ambiente, né? Em que então eu estou num ambiente que só tem ímpios. Como é que eu me comporto nesse ambiente onde todos têm aprendido de Satanás e eu tenho aprendido de Jesus Cristo? Como é que eu vou me comportar nesse ambiente? Então eu abandono a justiça de Deus porque estou no meio de pessoas que não têm justiça? Não. Eu sigo a justiça de Deus e sigo mostrando para esses ímpios que eu tenho o que eu tenho aprendido de Jesus Cristo. É isso que eu tenho que fazer. Cláudio mesmo já deu exemplo aqui, que alguém chegou para ele, viu uma determinada situação acontecer, chegou para ele e falou assim: você vai deixar isso assim? Você vai deixar isso barato? Você não vai chamar o cara não? Chame ele lá, rapaz. Não deixa isso assim não. Né? Conselho do ímpio. O ímpio está te aconselhando a ter uma atitude igual a que ele teria, tá? Ele está te motivando a fazer algo que está em desacordo com o que você tem aprendido. E aí o que você faz? Né? Já disse, vou repetir: quem é que tem aprendido de Jesus Cristo? É ele ou você? É você. Quem tem que demonstrar é você. Então esse é o momento que Deus te deu para dizer assim:
Sabe por que eu não vou fazer isso que você está me dizendo? Porque não é isso que eu tenho aprendido de Jesus Cristo. Eu tenho aprendido de Jesus Cristo a ser manso. Eu tive um exemplo de semana, porque a gente saiu todo mundo na segunda-feira, viajando normal, só que as pessoas foram carregadas em determinado lugar que a gente já estava, menos eu. Eu tive que ir em outro lugar, em outros 2 lugares para carregar e voltar. Quando eles carregaram, voltou, meu caminhão quebrou. Aí eu parei de receber para não. Prova de Deus, eu lembrei que se eu quiser falar do livramento, pensei. E foi, eu consegui desviar, foi normal, a mesma quantidade que eles deram. Quer dizer, a justiça de Deus, o que aconteceu. Só que na sexta-feira, o que aconteceu? Eu chegar lá para carregar, eles já estavam lá e carregaram no mesmo lugar. Aconteceu a mesma coisa, mandou lá para o outro lado. Aí eu fui lá para o outro lado, chegou lá e estava falando, não é que não, tem que voltar para o outro lado. Aqui não fiquei chateado, né? Mas eu falei, não, cara, não vou ficar irado, não, vou ficar tranquilo, vou esperar que o Espírito de Deus. Cheguei lá, nenhum tinha carregado aí. E eu cheguei, carreguei, e estava pronto lá 3 dias para sair. Só não saí porque teve um acidente com o mãe ali e eu parar. Ou seja, se eu ficasse irado, se eu ficasse, né, Deus equilibrou as coisas. Eu cheguei lá, cara, não estavam prontos ainda, eu estava lá desde 8 horas da manhã. Eles chegaram, ficaram lá, eu saí, voltei, porque a minha casa não estava pronta. Eu cheguei, entrei, fiquei e saí. Fiquei 15 minutos. E ele ficou lá. Ou seja, eu senti no momento que foi uma prova da minha mansidão, da minha, né? Eu não fui irei, não, o cara falou para mim, eu cheguei, tranquilo, 6 anos, chateado, fui lá. Chegou lá, o cara falou a mesma coisa, fiquei mais 40 minutos na volta, não é lá, voltei. Já teve uma prova, eu cheguei dentro da volta, eu falei, não é nem estou falando. Eu não vou ter que dar uma volta enorme de novo. Eu falei, não tem problema, não, cara. Não, peraí, olha aí. Aí estava do lado também. Ou seja, eu acho que isso tudo é providência de Deus e a gente tem que ter multidão mesmo. Virar. Nós temos que saber lidar com uma coisa que é muito importante, irmãos, que nós não sabemos, a maioria das vezes. Prejuízo momentâneo. O prejuízo momentâneo, você tem que saber lidar com isso. Como? Sabendo que é momentâneo. Sabendo que é momentâneo. Tá? Vou dar um exemplo simplesinho e fácil. Um carro passou por você está com seu carrinho aqui, indo devagarzinho, passou aqui por você, te deu uma fechada, te jogou aqui no fora da estrada. Aí, não contente, ele ainda faz um gesto obsceno para você e continua. Você tirou seu carrinho daqui do buraco, botou na estrada de novo. Quando chega 1 quilômetro à frente, ele está quebrado aqui. Aí você avista de longe, você vê aquela poça d'água. Você vê aquela poça d'água na direção do carro dele. Você fala, agora é minha chance. Vou jogar essa lama na cara dele. Né? Olha a oportunidade que Deus me deu. Nem que o pastor falou. Deus veio equilibrar a balança e me deu a oportunidade de jogar água na cara dele. Né? Bem que o pastor falou. Irmão, não é nada disso. Você tem que saber. Primeiro, o teu prejuízo aqui foi momentâneo, né? Ele não vai durar para sempre. No momento, você foi jogado para fora da estrada, você caiu no buraco, você furou um pneu, tá? Mas Deus vai ajustar isso. Então, no momento, arque com o prejuízo. Não queira jogar você mesmo resolver essa situação. Não queira você mesmo resolver essa situação. A melhor coisa que tem, irmãos, é você estar com a sua conta qual? Crédito. A melhor coisa que tem. Você foi maltratado, você foi humilhado, você foi prejudicado. Logo, eu estou com crédito na balança. A melhor coisa que tem é ter para receber de Deus. Quando você não tem nada para receber de Deus, é por quê? Porque você mesmo fez. Se você mesmo fez com as suas mãos, seu saldo é zero, você vai receber nada. Então aprenda isso, aprenda a fazer saldo com Deus.
porque você sempre vai ter a receber. Aí o que acontece? Você chegou lá na frente, ele está quebrado. E ele é ímpio. O que ele fez aqui atrás no quilômetro 1 está errado? Está certo, ele aprendeu do diabo a fazer isso. Ele está fazendo o seu papel. Agora, quando chegou lá na frente e eu vou jogar água nele, o que eu estou fazendo, hein? Eu estou fazendo o que eu aprendi com Jesus? Eu estou fazendo o mesmo papel dele. Aí eu estou me colocando na condição de filho do diabo também. E eu não deixo Deus ajustar a sua balança, eu mesmo vou ajustá-la. E quando o homem interfere naquilo que Deus tem que fazer, é desastre. Você passa, joga água nele e ele te dá um tiro. Né? Quando o homem interfere no processo, é desastre. Né? Então, arque com o prejuízo momentâneo. Não falei para vocês que eu estou com a multa lá, se tiver que pagar, eu vou pagar. Momentaneamente é prejuízo, mas depois não será, porque depois eu terei crédito com Deus, e Ele me dará, e Deus não é miserável. Isso é que é melhor, Deus não é miserável. Quando você está com um crédito aqui de 10, Ele vai te pagar 100. Isso que nós temos que aprender, irmãos. Isso é um grande segredo da vida cristã. Se você aprender a fazer isso, você vai ver como é que a sua vida vai mudar. Você vai aprender a trabalhar com o crédito que você vai ter com o Senhor, devido à situação que você foi prejudicado. Você vai poder dizer para Deus: Deus, eu fui prejudicado, Senhor, me deram um prejuízo de X. Eu estava inocente naquela situação. O Senhor viu, o Senhor sabe. Né? Então você vai poder receber de Deus. Você vai fazer com que Deus trabalhe em teu favor. É o que a Bíblia diz, que nunca em tempo algum se conheceu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mas você tem que esperar nele. Espera ele fazer. Não toma iniciativa de fazer você, não. Se você tomou iniciativa e fez, você vai esperar mais o quê? Nada, você já fez. E qual a diferença entre eu fazer e Deus fazer? A diferença é absurda. Eu não sei o que faço, eu vou lá e dou um soco na cara do camarada, mas Deus sabe o que faz para ensinar a ele aquela lição. E mais do que isso, ensinar a mim, porque Deus não está preocupado com ele, não. Essa é a verdade, Deus não está preocupado com o ímpio, não. O ímpio foi feito no dia do juízo, foi feito no dia do fogo. Deus está preocupado comigo, que ele escolheu, com você. É você que tem que agir de acordo, porque é a você que Jesus tem ensinado. Deus não está preocupado com o ímpio, não. Está enganado, quem pensa que Deus está preocupado com isso. Tá? Deus está preocupado com você que está vivendo no meio deles. Porque você é ovelha no meio de lobos. E Deus está preocupado com os lobos? Claro que não, está preocupado com as ovelhas. Tá? Então, quando acontece isso aqui, que eu disse para vocês, você foi prejudicado, tomou um prejuízo momentâneo, veja da seguinte forma: Deus está te dando a oportunidade de mostrar que você aprendeu dele. Você aprendeu dele. Se você manifesta mansidão nesse momento, você mostra que aprendeu do Senhor. Se você não manifesta mansidão, o que acontece? Foi reprovado nessa prova. O que acontece quando você é reprovado numa prova? Vai ter que fazer outra vez. Vai repetir o ano. Vai repetir o ano com o Senhor. Pode crer que isso é verdade. Outra situação virá, e outra virá, e outra virá. O que a Sheila fala aqui? Isso só acontece comigo. Por que isso só acontece? Porque parece que tem um imã, rapaz, que sempre está acontecendo a mesma coisa. Porque você está repetindo a prova. Você está repetindo a prova até ser aprovado mesmo. Não é? Você está repetindo a prova até ser aprovado nela. Então é isso que acontece em relação à mansidão. Isso aqui também é muito importante, irmão. Saiba que se você é que tem a visão de Deus, quem tem que dar a solução é você. Você está esperando que o ímpio te chame no cantinho e fale assim: vem cá, eu não estou querendo brigar com você, sabe por quê? Porque eu tenho aprendido a ser manso. Você está esperando isso do ímpio? Você vai morrer esperando. Né? Quem tem que tomar a iniciativa é você. Meu querido, vem cá, vamos conversar. Você me prejudicou, você me fez um gesto obsceno, mas não é isso que eu tenho aprendido de Jesus Cristo. Eu tenho aprendido de Jesus Cristo a ser manso, e eu tenho aprendido de Jesus Cristo a perdoar. Aí você quebra ele, tá? Aí você já desarmou ele. Por que você desarmou? Porque a Bíblia garante que a palavra dura suscita a ira, e a palavra mansa esmaga até ossos.
É o que a Bíblia diz. Uma palavra mansa esmaga ossos. Tá? Na mesma hora esse ímpio vai dizer assim, poxa, você desculpa, eu não queria fazer aquilo com você não. Eu estava com a cabeça aqui, eu nem sei por que eu fiz aquilo. Né? Então, eu sei, irmãos, que a gente sempre diz assim, poxa, mas não fui eu que errei, pastor, por que a iniciativa tem que ser minha? Não foi ele que me xingou, não foi ele que fez o gesto obsceno. Por que a iniciativa tem que ser minha? A resposta é muito simples, porque é você que serve a Jesus. O ímpio serve ao diabo. Quem serve a Jesus é você. Se alguém pode fazer a diferença no mundo, esse alguém é você. Né? É isso que nós temos que entender. Se alguém pode fazer a diferença no mundo, esse alguém é você, que foi escolhido por Deus para isso, para ser sal, para ser luz. O ímpio é trevas. Né? Às vezes, na maioria das vezes, nós queremos a iniciativa do outro, irmãos. Quantas vezes eu já quis jogar a responsabilidade para o ímpio? A responsabilidade que Deus botou sobre mim de ser sal, de ser luz, eu joguei para o ímpio. Deixa, o ímpio é que tem que vir aqui me procurar. O ímpio é que tem que, afinal de contas, eu sou filho do rei. O que é isso? O que é isso? Ser filho do rei para quê? Para não dar o exemplo de Cristo e para que todos tenham que vir aos seus pés? Foi para isso que Jesus nos chamou? Essa visão está errada. Jesus disse, olha só, primeiro vai ser o último, os últimos serão os primeiros. Aquele que quiser ser servido, que quiser ser a autoridade, seja o primeiro a servir. Essa é a tônica do reino. Tá? Então, se você está pensando que você é o filho do rei, sabe por quê, pastor? Porque Deus não me chamou para ser calma, só cabeça. Presta atenção que o primeiro lugar que alguém bate quando quer matar é na cabeça. Você está querendo ser muito cabeça, né? Presta atenção. O primeiro alvo é a cabeça. Ninguém bate no dedão do pé, nunca vi isso. Né? Bate na cabeça. Então, irmãos, essa visão que foi difundida de reino de Deus, isso está errada. Isso está errada. Tá? Porque Deus não te chamou para humilhar pessoas porque você é filho do rei, né? E Deus também não te chamou para te colocar sobre todos com essa prepotência de querer pisar quem está embaixo. Você é que tem aprendido de Jesus. Você que tem que ser manso. Você que tem que ser humilde. Ah, pastor, mas essa carga está muito pesada, né? É você que vai herdar o céu. É você que vai herdar o céu. A carga é de acordo com a recompensa. Não é não, Cláudio? Falou em carga, eu tenho que falar com o Cláudio. Não é de acordo, Cláudio? O que você vai ganhar não é de acordo com o valor que você está levando? Não, e é tudo já foi meu, pastor. Eu saí para a carga mais leve que eles ainda. Foi tudo. Foi tão. Quer dizer, ele viu carregar primeiro, ficava por último, carregar a carga mais pesada. Eu carreguei a carga mais leve do que ele, mais baixo, e ele carregava mais pesada. Porque a missão, e eles sabiam que a diferença era a minha. Quer dizer, aí você tem que ser manso, né? Tem que ser tranquilo. Se brigar, discutir vai ser pior. E no meio, então lá aí é pior mesmo, ninguém tem nada. Mas você tomou a iniciativa de resolver brigando e discutindo? Pastor, lá o negócio é assim, o ambiente é tão. Eu estou pensando, nem tem que dar um culto lá, porque a mentalidade pessoal lá, a pessoa não é ninguém, a pessoa não tem visão, senão mesmo sabendo que eu sou de igreja geral. Você vai virar santa. Você vai virar santa. Agora tudo dele é Deus, tudo é Deus, tudo é Jesus, tudo é. Lembra do que eu falei? Tá? Você não vai esperar a solução do que tem a cabecinha desse tamanho. A solução tem que vir do que tem mais conhecimento. Nesse caso, o conhecimento de Deus. É porque a mentalidade muda de acordo com o que você falar. Se você for falar a mesma coisa que eles querem ouvir, não adianta nada. Pastor, e quando essa injustiça, ela vem, não vem do ímpio? Essa injustiça vem do justo. Vem do outro. A injustiça vem do justo. Maravilha, é fácil, é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil, é mais fácil. Olha só, nós temos uma lei que está sobre nós, né? Nós temos uma lei que nós obedecemos. Nós, justos, obedecemos essa lei aqui, que é o que? Escritura. O ímpio obedece qual lei?
obedece à lei do diabo. Quando há um problema de justiça ou injustiça, como é que você vai lidar com o ímpio se ele não está sujeito a lei nenhuma? Você vai dizer para ele assim: você quebrou a lei de Cristo. Ele vai dizer: que Cristo? Né? Você não agiu de acordo com a Escritura. Que Escritura? Isso aí foi o homem que escreveu, vai ser lixo. Tá? Então ele não está sujeito a lei nenhuma. Quando isso acontece com outro justo, é fácil. Aí você o traz a lei que ele jurou obedecer. Tá? E você vai dizer para ele: você não está agindo de acordo com a lei de Cristo. Você está agindo como um ímpio. Se colocando na condição de ímpio, meu irmão, você vai dizer para ele: você vai receber a recompensa que está prevista para ele nessa lei. É isso que você quer para a sua vida? Tá? Então você tem como trazê-lo à lei de Cristo. Basta usar a lei de Cristo. Por que nós não resolvemos os nossos problemas uns com os outros? Isso? Porque nós não usamos a lei de Cristo. Você vai chamar o irmão e vai querer discutir com ele, vai querer falar de acordo com as leis desse mundo. Tá? O Sr. Jair tem que estar muito afiadinho com a lei. Ele vai falar aqui, vai falar aqui. Exatamente. A igreja melhor ficar com o fechado. Exatamente. Então, tá? Você vai trazê-lo para a lei de Cristo. Agora, se você não está vivendo nessa lei também, como é que você vai fazer? E aí vai dar uma confusão. Vai dar uma confusão. E eu fui numa reunião com o pastor da igreja, discutir uma assunto de liderança, e eu não concordava com ele de jeito nenhum. Ele pegou, abriu a Bíblia, eu falei: pois o senhor fecha a Bíblia, porque ele falou assim: eu vou abrir a Bíblia, porque eu estou pensando que estou discutindo com uma mulher espiritual. Eu disse: o senhor fecha, porque agora o senhor não está discutindo com uma mulher espiritual. Viu como ele agiu corretamente? Ele agiu corretamente, ele trouxe para a Escritura. Ele falou assim: nós estamos sujeitos, irmãos, à mesma lei. Vamos ver o que essa lei diz nessa situação. Tá? Ele agiu corretamente, ele trouxe para a Escritura. Já ela falou assim: não, peraí, agora não quero saber de lei de Cristo. Né? Nesse momento. É muito difícil eu explicar isso para a questão dela. Mas ali falou que eu quero dizer o seguinte: mas ele deixou, ele não discutiu. Correto. E eu saí da reunião. Quando eu passei pelo corredor da igreja, O Espírito já. aí a pastora que estava pregando, que o culto estava transcorrendo, eu caminhando com ele. Aí entrou o Espírito. Aí a pastora estava falando assim, aquela passagem da minha. Aí não sei falar a palavra, mas é assim: pesado foste na balança e achado em falta. Eu peguei até hoje. Eu entrei para a igreja e ali eu me conversei com o Senhor. A casa era eu. Pela minha atitude, não pelo fato que eu estava discutindo, mas pela minha atitude. É como é que é, pastor? Mene, tekel. Significa isso que ela disse. Veja bem, irmão, a nossa escola aqui é interessante por causa disso. A gente expõe as nossas fraquezas, né? E existe algo de errado nisso, irmãos, ter acontecido? Não existe algo de errado nisso, não. Você é de carne, tá? O Cláudio falou: não pensa que agora você virou um anjo e vai sair voando, não. Você é de carne, tá? Isso que aconteceu com a Sueli é perfeitamente normal. O que não é normal? Não é normal se quando ela passa pelo corredor, o Espírito Santo falou, ela tapa os ouvidos e fala: não quero saber disso, não quero ouvir, tá? Isso não é normal. Mas normal o Espírito tratar com você, fazer você voltar atrás e falar: vai lá, pede perdão. Isso é normal, irmãos, isso faz parte da nossa comunhão com Ele, da nossa convivência com Deus. Isso é perfeitamente normal. Tá? Nós agimos, às vezes, de cabeça quente no momento e cometemos uma atitude errada, é perfeitamente normal. Não é normal você fechar o seu coração para o Espírito Santo depois, quando ele for falar com você e disser para você: volta atrás porque você errou, retrocede, vai lá, pede perdão, vai lá, paga a dívida. Isso é que não é normal você não fazer. Você tem que estar aberto para o Espírito Santo. Poxa, mas você fala com Deus: poxa, Deus, mas eu vou ter que fazer isso?
Senhor, você mesmo que me humilhar, você mesmo que pediu perdão, Senhor, mas foi ele que me humilhou, a iniciativa vai ter que ser minha? Vai ter que ser sua. Porque você que está aprendendo de Cristo, aí você diz assim, não, mas o outro também é cristão, mas se ele for cristão, melhor ainda, aí ele vai te abraçar e falar, irmão, vamos orar, né? Porque Deus de fato nos abençoou, que nós chegamos ao entendimento e não há nada nos nossos corações. Que maravilha, que bom, né? Vai ser uma bênção, inclusive vai fortalecer a sua relação com Ele. A partir desse dia vai ser diferente. Ele vai te respeitar mais, você vai respeitar mais. Por quê? Porque agora ele sabe que está falando com uma pessoa espiritual. Tá? Então, não há nada de errado nisso, nesses processos que nós temos. Já ensinei aqui nessa escola dominical sobre isso também, né? Sobre como o Espírito Santo age, sobre como ele avisa antes. O Espírito Santo não chega atrasado, eu não falei isso? Ele não chega atrasado não, ele só fala depois não. Depois você já caiu, quebrou a cara toda, aí ele fala com você, não, ele avisa antes, tá? Ele avisa antes, vai cair, retrocede, vai cair, cala a boca, né? Não fala, ele fala antes, mas aí você quem sabe sou eu, né? Eu que sei das coisas, eu que sei se eu tenho que falar, se eu tenho que calar. Aí você vai e faz. Aí ele faz o quê? Ele vira as costas? Não, com toda a paciência ele fala com você, retrocede, volta. Eu avisei para você ficar quieto, mas você falou, agora vai lá e pega as suas palavras de volta. Tá? Então é assim que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, né? Isso não há nada de errado nisso, né? Esse é um processo natural, nós somos humanos, nós somos carne, tá? Então, irmãos, essa questão da mansidão está muito ligada também com a temperança, né? Chile falou que está ligado à fé, e eu vou dizer que está ligado, a temperança está ligada à mansidão também, né? Porque a temperança é exatamente um pré-requisito para a mansidão. Alguém é manso se ele não for temperante? Não. Eu acho que nem antes. A temperança é o ver antes para depois você chegar à excelência na palavra. Pré-requisito, correto. É pré-requisito. Né? Então, primeiro você tem que ser temperante, né? Você tem que ter paciência. Aí você diz assim, pastor, fala então qual é o milagre para a gente ter paciência, porque ter paciência é difícil, hein? É mesmo. Se não fosse difícil, Davi não teria dito assim, esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Porque qual a diferença entre esperar com paciência e esperar sem paciência? É a paz da espera. E de qualquer maneira você não vai ter que esperar? Ou com ou sem? Gostando ou não, vai ter que esperar, né, Gil? Então vai ter que esperar mesmo. Então é melhor esperar com paciência, né? Mas como é que eu tenho paciência, hein, irmãos? A paciência brota da onde, hein? Ela não é parte aqui do fruto do Espírito, mas da onde brota a paciência, hein? A paciência brota daqui também. Da soberania de Deus. De saber que Ele é quem manda. Daí é que vem a paciência. Pode esperar porque Ele é quem decide. Pode esperar porque Ele é justo. Tá? Mas pode esperar porque Ele fará o que é melhor para você. Não é esperar dessa forma, não tem outro jeito que vou ter que esperar. Espera porque Ele é que faz o que é melhor. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então pode esperar com paciência, porque Ele vai ouvir o seu clamor, e quando Ele fizer, vai ser o melhor. Quando Ele pagar a dívida, não vai ser 10 por 10, não, vai ser 100 por 10. Tá? Nós vamos ficar por aqui. Tirar nossas ofertas. Moisés foi o mais manso que teve na terra, né? Sim, a Bíblia diz sobre isso. Exemplo de mansidão. Se não tivesse sido ele mesmo, teria matado o povo do deserto. Quando Deus quis exterminar, ele disse assim, não, peraí, né? Não extermina não, o Senhor prometeu. Né? Eu vi o pastor. Agora ele é filho do retrato. Eu falo, brincar com ele, que é igual Moisés. Só nós volta o trono. E a única coisa que aconteceu foi parece que cultuaram outro Deus, quando ele faltava alimento, ele falava que ele pedia para voltar para o Egito. Nossa, era coisa. Verdade.
Vamos ficar de pé, irmãos. Nós oramos. Ele vai correr comigo, ele vai Vamos orar. Deus santo e bendito, louvado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, pelas coisas que o Senhor nos ensinou aqui nesta manhã. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto, Deus, o teu coração para nos mostrar, Senhor, estas coisas. Nos mostrar como nós devemos ser e agir, proceder, nos mostrar, Deus, como deve ser a vida daquele que crê no Senhor, como deve ser a vida daquele que tem aprendido do Senhor. Deus, muito obrigado por isso. Eu te peço agora, Deus, coloca estas palavras, Deus, dentro do coração dos teus filhos e das tuas filhas. Que eles façam, Senhor, prova no seu dia a dia, no cotidiano, que eles tenham prova daquilo que o Senhor tem falado aqui. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.